para um governo que nem começou. Eu disse ontem, Lula, PT, o Centrão, deputados, senadores, fizeram barba, cabelo e bigode aqui na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Eu nunca vi tanta ganância na minha vida como tem aqui nesse parlamento. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. E eu quero lamentar o que nós vivenciamos nos últimos dias aqui no plenário, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado da República, aproveitando que essa comissão é mista, temos deputados e temos senadores. E não só aqui, também no plenário do Supremo Tribunal Federal, independentemente do mérito julgado, nós vimos o Supremo Tribunal Federal agindo politicamente. E essa casa, que já está prostrada diante do Poder Judiciário, deu uma demonstração cabal de como se curva o senador Marcelo Castro ao Supremo Tribunal Federal. Aquela votação na quinta-feira, o julgamento na quinta-feira da semana passada, e a sugestão de que a resolução do Congresso Nacional poderia resolver as emendas de relator, essa sugestão por parte do ministro Ricardo Lewandowski, pouco tempo depois, cerca de 1 hora, se convoca uma sessão do Congresso Nacional para o dia seguinte para aprovar uma resolução. É uma vergonha. É uma vergonha. O Congresso está ajoelhado diante do Supremo Tribunal Federal e às vezes diante de um ministro. É vexatório. O orçamento da República todo. E aquela convocação feita às pressas, o Congresso vota uma resolução. E pior, senador Marcelo Castro, depois o ministro muda de opinião, porque ele deu uma coletiva de imprensa ao lado do senador Rodrigo Pacheco, dizendo, não, veja bem, vamos sim considerar a resolução que foi aprovada. E na segunda-feira vai lá e vota contra o orçamento secreto. Aliás, eu também sou contra, nunca usei 1 centavo do orçamento secreto. Repito, não estou entrando no mérito, eu estou entrando na forma. Nós estamos humilhados e de joelhos diante do Supremo Tribunal Federal e eu não acho graça nisso. Eu acho curioso e até triste que senadores, em especial senadores, mas deputados também, mas em especial senadores, porque tem a função de julgar ministro supremo, não estejam conscientes ou não demonstrem, pelo menos, dessa situação humilhante diante do Supremo Tribunal Federal, diante de ministros do Supremo Tribunal Federal. E esse orçamento é fruto dessa humilhação. Humilhação! E depois disso se aprova uma PEC, uma segunda humilhação do Supremo Tribunal Federal, por meio de um voto do ministro Gilmar Mendes, senador Marcelo Castro. Completamente irregular. Eu não sei se Vossa Excelência sabe, o presidente deputado Celso Sabino, mas eu fui atrás da informação. Eu não sei se Vossa Excelência sabem, meus colegas, mas o mandado de injunção que Gilmar Mendes utilizou, provocado por um partido político no Supremo Tribunal Federal, para tratar do Bolsa Família e colocá-lo fora do teto de gasto, aquele mandado de injunção, senador Marcelo Castro, estava arquivado desde fevereiro deste ano, já tinha transitado em julgado. Ele ressuscitou dentre os mortos um mandado de injunção. O ministro do Supremo Tribunal Federal fez algo que um estudante de primeiro semestre de Direito sabe que é ilegal de acordo com o nosso Código de Processo Civil. Mas claro que a Câmara e o Senado não se pronunciaram, porque o Bolsa Família era apenas desculpa para a aprovação da PEC. Ficou muito claro. Porque se fosse pelo Bolsa Família, para que votar a PEC ontem? Por que a PEC do estouro, da gastança, a PEC do Lula foi votada? Porque já não era apenas do Bolsa Família, aliás, nunca foi. Ela foi para abrir um espaço fiscal neste ano que o governo não precisava. O ministro Paulo Guedes deixou claro que as contas estavam pagas, abriu-se crédito extraordinário. Quem precisava é quem tinha compromisso a cumprir e que vai cumprir com esse orçamento com verba de relator, com outros investimentos que já não precisavam mais ser feitos de acordo com as contas do governo federal que estavam fechadas. E, além disso, se deu um espaço fiscal para um gasto excedente de mais de 100 bilhões de reais para um governo que nem começou. Eu disse ontem, Lula, PT, o Centrão, deputados, senadores, fizeram barba, cabelo e bigode aqui na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Aprovaram aumentos de toda sorte para quem mais ganha na elite do funcionalismo, inclusive para ministro do STF, para deputados federais, para senadores, para membros do Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, um show de aumentos no momento em que a população passa dificuldades para comprar um presente de Natal, às vezes até mesmo para comer, e que é utilizada como desculpe, justificativa para furar o teto, porque sequer era necessária essa justificativa depois do voto de Gilmar Mendes, irregular, inconstitucional, mas aqui se aceita tudo que vem do Supremo Tribunal Federal, não se questiona nada. O Supremo Tribunal Federal é a força ditadora do Brasil. O que o Supremo fizer, se determinar
que determinadas pessoas, determinadas até feio, se decidir que determinadas pessoas podem ser fuziladas no Brasil, há um arrepio do Estado de Direito, e eu estou recorrendo ao absurdo, que é uma técnica importante sim da retórica, mas é um absurdo possível nesse país. Se um ministro monocraticamente decidir, não há senador ou deputado que possa dizer alguma coisa, não há autoridade no Brasil que possa desdizer, e essa pessoa sim pode ser e será fuzilada, apesar de ser inconstitucional a pena de morte no Brasil, porque hoje o Supremo faz o que quiser e ninguém diz nada. Então, ministro Gilmar Mendes decide, de uma forma inconstitucional, ilegal, e que qualquer estudante de direito do primeiro semestre, quem me chamou a atenção disso, aliás, foi um membro do Poder Judiciário que fez contato comigo, estarrecido com a decisão de Gilmar Mendes. Aliás, há muitos membros do Poder Judiciário que respeitam a Loman, que não se pronunciam publicamente, diferentemente de ministro Supremo, que falam sobre o que querem e sobre o que não devem, porque a lei orgânica da magistratura é clara ao dizer que magistrados e ministros de Supremas Cortes precisam ser contidos as suas manifestações. Ao contrário, eles são exacerbados e calam quem deveria ter total imunidade para falar o que quer, que somos nós, deputados e senadores. Mas voltando à minha argumentação, senhor presidente, caro relator, senador Marcelo Castro, eu lamento que esta Câmara dos Deputados já tenha aprovado esta PEC para furar o teto e agora este orçamento, que tinha um déficit primário anterior previsto de 63 bilhões e 700 milhões, passará a um déficit primário no ano que vem de 2023 para 232 bilhões e 600 milhões de reais. 2% do produto interno bruto. É um absurdo. Nós estamos aqui como parlamentares gerando inflação, aumentando os juros, gerando pobreza no Brasil. Infelizmente, é esse o resultado de, talvez até na cabeça de alguns, porque eu sei que outros sabem exatamente o que estão fazendo, mas como são gananciosos, ambiciosos e querem se manter politicamente acima de qualquer coisa e o que vier de grana para sua manutenção política vem bem. Mas, infelizmente, tem muitos que se deixam levar pelo discurso falacioso, enganoso, de que se está ajudando os pobres, no fundo se está prejudicando os mais pobres. Disse ontem no plenário e repito aqui, eu que venho da iniciativa privada e defendo muito quem produz e quem trabalha, dizem que na iniciativa privada tem muita ganância. Pois bem, eu digo aqui com a experiência agora de 4 anos, esse é o meu último dia, deputado Gaguin, de mandato efetivo, porque amanhã começa o recesso desse meu mandato, recomeça depois no dia 1º de fevereiro, graças a Deus e aos eleitores a quem sou muito agradecido, continuarei aqui na Câmara dos Deputados, mas disse ontem no plenário que falam que tem muita ganância no setor privado. Eu nunca vi tanta ganância na minha vida como tem aqui nesse parlamento. Nunca vi tanta ganância como vejo de determinados, não todos, tem muita gente bem intencionada e com o oposto disso na sua forma de atuar aqui, mas nunca vi tanta ganância como deputados e senadores que querem usar do dinheiro do povo, inclusive gerando dívida que o povo vai pagar, para única e exclusivamente se manter no poder. Eu lembro a todos que caixão não tem gaveta. Para que essa vontade de se locupletar e pegar dinheiro, gerar dívida, inflação e juro e tudo que vem junto com o orçamento desses, apenas para se manter no poder? Vale a pena? Eu acho que não vale. E por isso voto contrariamente a essa peça orçamentária com toda a vênia àqueles que discordam da minha posição. Obrigado, senhor presidente.